Casamos! E agora? No nosso episódio de hoje nós vamos falar num tema que é muito importante, não que os outros não sejam, mas esse a gente tem muitas vezes uma dificuldade de falar, que é sobre o luto. Então que você fique com a gente, nós vamos ter aqui um tempo muito especial e com certeza vamos aprender juntos. Hoje nós estamos aqui com um casal, eles têm 54 anos de matrimônio, eles têm 3 filhos, têm 5 netos e uma bisneta. Nós estamos hoje aqui recebendo na nossa casa o pastor João Miranda e a sua esposa, nossa irmã de Meia. Sejam muito bem-vindos mais uma vez na nossa casa, né? Pela segunda vez. Obrigada por terem vindo, Pode ser irmã de Meia. Rapaz. Muito bom vocês aqui. Nós queremos agradecer, né? Por enquanto nós estamos com crédito com vocês ainda. Está sobrando crédito. Estamos com crédito ainda. Muito obrigado, né, pela oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o luto, né? A gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre esse assunto, que não é fácil, né? Não é fácil falar de algo que machuca, que nos faz lembrar de coisas que muitas vezes a gente não quer lembrar, de perdas, mas a gente sabe que, por exemplo, na cultura oriental, eles têm já um costume de se preparar para o luto, se preparar para a morte. Na nossa cultura, nós temos muita dificuldade de falar em morte. Inclusive, a gente prefere não estar perto, prefere não estar junto, porque aquilo traz dor, traz trauma. Eles já não, eles já preparam tudo e na maioria das vezes eles gostam de estar perto, para se despedir, para a família estar ali, os amigos. E a gente sabe que é cultural, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a forma como as pessoas veem o luto, muitas vezes, gera mais trauma, né? Porque quando a gente não fala no assunto, quando a gente não toca no assunto, quando acontece algo na nossa vida, isso gera muito mais dor do que se a gente não tivesse um pouco mais ambientado sobre aquilo. E eu vejo que na maioria das vezes, quando acontece algo inesperado, né, algo que venha como tragédia, algo que acontece de repente, isso se torna muito pior, né? E a gente sabe que isso aconteceu com vocês. Um problema desse momento, né, parece que a cultura inverteu isso, né? A cultura inverteu isso. E todos nós sofremos muito com isso, né? Porque eu sempre falo que nós não perdemos as pessoas quando elas saem da vida da gente. A gente ganha quando chega. Só que quando aconteceu com a gente, eu não tinha essa consciência. Então foi um dos momentos, eu sempre digo isso, dentro da nossa cultura, quando eu faço cerimônia fúnebre, eu sempre falo isso. É o momento mais difícil da trajetória, de toda a trajetória da nossa vida. Tá? A morte, de qualquer maneira, vai nos pegar de surpresa. Principalmente as pessoas que nós amamos. Porque as pessoas que nós amamos, elas não estão do lado da gente, elas estão dentro da gente. Tá? E a morte, ela não é tirada, ela é arrancada dentro da gente. As pessoas, elas são arrancadas da gente. E o pior disso tudo é que na nossa cultura, né, nós não aproveitamos muito as pessoas que estão ao nosso lado. Só vai dar valor depois que perde, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de perceber os valores das pessoas. É muito mais fácil você ver o defeito, porque todos nós somos iguais, todos nós temos defeito, né? E toda a família é igual, tem problema.
Se alguém chegar para você e falar assim, olha, a minha família não tem problema e está brefando, está cego. Já está tendo problema aí. Já está tendo problema, não vendo os problemas. Aí você vai deixando, como diz a música do Pagodinho lá, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e a vida leva eu. Só que, a hora que a vida apronta, aí, filha, é brabo. Aí não tem como a vida deixar me levar, né? Ai, não tem como, não. Inclusive, quando o senhor fala na hora que a vida apronta, a gente até chamou vocês aqui justamente, o pastor, que existem muitas pessoas, até dentro da própria igreja, que desconhece o caso que vocês passaram na vida de vocês, a questão de luto, da tragédia que houve há 42 anos atrás, né? Que foi com o filho mais velho, o Valmir, né? Então, há tempos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e a gente compartilhando a respeito disso, né? A pessoa não, assim, é membro da nossa igreja e não sabia, até então não sabia que vocês tinham passado por essa tragédia, né? E que vocês tinham superou essa tragédia, né? Depois de 42 anos aí hoje, já se passaram, né? Mas eu recordo, assim, que a gente era criança, brincava tudo junto, e na época foi muito difícil para vocês, mas hoje, graças a Deus, vocês já têm superado tudo isso. Esquecer nunca, né, irmã de Mé? Não, esquecer jamais, né? A gente tem uns momentos que a gente fica assim, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Mas a vida, ela é assim, né? Tem hora que a gente não esquece um pouco, eu não sei o que acontece, né? Que a gente fica meio distante, né? Mas Deus, ele supre todas as coisas, né? Vai trazendo o cuidado dele, né? Cuidado, é verdade. Ele tem cuidado até hoje, né? Tem, graças a Deus, né? E como é que foi, pastor? Conta um pouquinho pra gente. O que nós temos que entender, né, dentro desse assunto, o que nós temos que entender é o seguinte. A gente tem que entender que nós somos regidos por lei. Eu já falei isso algumas vezes. É a lei de Deus, a lei dos homens e a lei da natureza. A morte, eu dei a palavra domingo na igreja, eu falei sobre isso. Eu não falei sobre isso, desculpa. Mas no assunto eu falei sobre isso. Quando eu estava falando de gratidão, eu usei a palavra, o tema gratidão, eu falei sobre isso. Que nós temos que entender, e que é difícil de entender, que nós somos regidos por lei. O nascimento não é novidade, é uma continuidade. O crescimento não é uma novidade, é uma continuidade. O namoro não é uma novidade, entendeu? É uma continuidade. O casar não é uma novidade. Nós não podemos encarar isso como novidade. Nós não podemos esquecer da nossa identidade e da história. Tá? Tudo isso é continuidade. E a morte não é diferente. A morte não é uma novidade, não. A morte é uma continuidade. E é a certeza após o nascimento, a única certeza, né? A única certeza que você tem é que cada dia que você viu, você está mais perto dela. Entendeu? E nós, às vezes, não temos essa consciência. Parece que aquela pessoa que você gosta nunca vai sair da tua vida. Tá? Nunca vai sair. E quando você olha filho, aí complica mesmo. Porque quando a esposa está grávida, né, é o meu caso, né? Quando a minha estava grávida, você fica cheio de esperança. Naquela época não tinha essa história de exame de DNA, né? Não sabia o sexo, né? A gente esperava nascer para ver a cara que tinha, né? Aí de repente levava um susto. Até levava um susto, aí todos lá apareceram comigo, foi bem. Olha, o que aconteceu? A gente bota toda a confiança ali. Uma expectativa, né? Uma expectativa que vai ser isso, vai ser aquilo, vai crescer, tudo isso. Então você nunca vai pensar que vai acontecer. Aí de repente, ele chega em casa, me faz um pedido. Eu era muito radical. Né? E a morte é uma coisa tão interessante, tão interessante. E meu pai falava que o que tem que acontecer tem força.
E uma semana antes o Valmir me procura e fala assim, pai, compra uma bicicleta para mim? Eu falei, não. Comprar bicicleta desse morro? E também não tem dinheiro não. Ele falou assim, pai, mas ali o vizinho ali, ó, o filho comprou outra bicicleta, ele está vendendo barato, pai, ele financia. Aí quando ele falou comigo, eu tinha condição de comprar. Só que eu disse assim, rapaz, vou comprar uma bicicleta aqui nesse morro para você morrer? Uma semana antes. E já justamente na semana seguinte acontece o aí ele falou, eu falei assim, você vai querer andar de bicicleta aqui nesse morro? Você vai quebrar a cara, já não tem que quebrar a cara. Não, não vou comprar não. Ele encheu os olhinhos d'água, não falou nada, mas aquela imagem ficou na minha cabeça. Uma semana depois, uma coisa que não tinha nada a ver. Ele me pede para... Eu chego em casa, ele e o primo dele arrumou a casa. Nós tínhamos na chácara para as 8h30. Quando nós voltamos, eles tinham arrumado a casa para limpinho. Você sabe que toda criança é assim, criança e adolescente. Quando ele quer pedir alguma coisa a você, te agrada. E naquele dia ele fez para agradar vocês. Eles arrumaram a casa todinha, mas eu chego, nossa, tá mesmo. Aí o primo falou assim, aqui, vocês podem, deixa o Valmir lá em casa. Aí eu falei, não pode não. Pode não. Vai não, porque amanhã a gente vai sair, a gente ia lá em Boa Vista ver o lugar do retiro. Aí de manhã falou assim, semana que vem ele vai estudar, deixa ele ir. Aí ele vai estudar, nós não saímos para lugar nenhum, ele ficou em casa o tempo todo. Aí sabe. Falei, não, então tá bom. Aqui, mas 3 horas aqui, hein? 3 horas. Aí ele foi. Estou esperando até hoje. E foi uma das... em toda a trajetória da minha vida, eu falo que em toda a trajetória da minha vida, o melhor momento para mim, emocional, psicológico, foi quando, no meu aniversário, quando meu pai me abraçava, antes de se separarem. O maior momento da minha vida. Um dia, quem sabe, eu conto isso. Eu falo, o valor do pai está aí. Porque é o melhor momento da minha vida. Foi quando, no meu aniversário, ele me chamava de manhã. Quando separou, acabou. E esse foi o pior momento da minha vida. Quando o bombeiro chegou lá em casa e eu vi o meu sobrinho cheio de lama. Que foi o que sobreviveu, né? Foi o que sobreviveu. E eu estava na casa da minha irmã, né, jogando jogos para cima, assim, ela era garoto. Aí de Mé gritou, Valmir morreu. Valmir morreu afogado. Eu vi tão assim, desliguei tanto que eu subi na escada e a gente foi na caixa. Aí, como é que é o emocional, né? Subi na escada para ver se cai na caixa. Ele nem estava em casa, olha como é que o emocional faz. Exatamente. A coisa é muito mais complicada. Nós estamos aqui falando hoje, nós temos que falar do que é, para depois ver como é que Deus, ele criou leis maravilhosas para a vida do ser humano e ele cuida. Deus, ele trabalha através do tempo. Então ninguém precisa se apavorar, porque dentro do tempo, dentro do tempo certo, Deus vai fazer. Mas só que assim, para aquele momento, né, de Meia, não tem nem o que falar, né? Não tem palavra. Porque a dor que é imensurável. Né? Você não tem como... Parece que arranca um pedaço da gente. Porque não tem como explicar. Agora, o processo todo que ainda foi pior ainda, né, pastor? Que se levaram 2 dias, né, para achar o corpo dele, né? Isso foi uma coisa. É aquele negócio, a diferença é toda dentro da gente, não é lá. Porque também tirar o corpo para debaixo da terra, a coisa é a mesma coisa. Eu me lembro muito bem que eu peguei o carro, né, tem aquela história que eu já contei para vocês. Eu peguei o carro, desci, o carro não era manual do Rock, eu tinha pegado o carro emprestado para mim e no outro dia ver aonde era o retiro, ver como é que era o retiro lá para ele fazer o retiro. Isso foi dia 3, né, o acidente foi dia 3, e o retiro ia ser dia 28 do carnaval, mas no dia 28, tá?
E aquele momento eu desci, quando eu cheguei lá, rapaz, o rio já tinha baixado. E aí, aonde? Foi aí que eu falo para vocês, o apoio. O apoio é muito importante. Igreja, na época eu estava na igreja de Olaria. Eu não vou falar nome aqui, porque se eu falar nome, você me julga. Eu era presidente de mocidade, eu tinha sido eleito no dia 18 de janeiro de 81, isso aconteceu dia 3 de fevereiro. Nós chegamos, ele falou, pai, eu vou te ajudar muito. Querendo ou não, ele me ajudou muito, porque isso mudou minha vida, né? Muda. É como você está correndo, porque foi um dos melhores momentos, pelo menos naquela época, da nossa vida. Valmir tinha pedido o batismo antes de 12 anos. Nós conseguimos, porque nós conseguimos. O pastor Oswaldo, ele falou, olha, eu não batizo não, mas tratando do Valmir, eu vou batizar. Conhecia. Batizar. Poucos dias antes ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Que foi naquela época, inclusive foi até naquela época que acho que o pastor Salomão, né? Que vinha sempre em Olaria. É pastor Salomão o nome dele? Que vinha sempre em Olaria. Mas ele não foi com o pastor Salomão, não. Ele não foi com a visita do pastor Salomão, não. Eu fui com a visita do pastor Salomão. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 10 dias de convertido. Quando fui batizado nas águas, eu era Espírito Santo. Mas ele foi batizado com o Espírito Santo, estava animado, estava... E aí o que aconteceu? O apoio, a ajuda das pessoas. Eu me lembro que a situação muito difícil, a gente não tinha dinheiro. A situação é essa, não tinha dinheiro. Que é tudo, né? Naquela época não tinha um plano SAF, era tudo muito mais difícil, né? E aconteceu que um dia estava lá e a mocidade da igreja se uniu a nós de uma maneira muito grande, muito, intensamente. E nos abraçou mesmo, e a igreja também. Eu nunca vou esquecer de uma irmã, né, que ela foi lá nos visitar, eu estava sem nada no bolso, sem nada. E a criança estava desaparecida ainda. E quando ela, na hora de sair, me cumprimentou e me deixou um dinheiro na mão. Bem que Deus cuida, né? Essas coisas você tem que ser grato, essas coisas se chama gratidão. E nunca mais esquece. E eu vou te falar uma coisa. Há uns tempos atrás eu comentei com ela, ela não lembrava disso. E foi muito assim. E esse processo de 2 dias, foi dia 3, só achamos dia 5 de manhã. Porque o outro garoto, ele boiou. Naquela represa ali perto do Belmonte, tem uma represa ali, ele boiou 4 horas da tarde. Corremos tudo para lá, chegou, não era ele, era o outro. Boiou. Que era o primo, né? Era o primo, que tinha 13 anos e meio. Né? E era aquele desespero, né? De meia, ela dormia um bocadinho, daqui a pouco ela acordava dizendo assim, pô, está sentindo frio. O desespero, né? Nossa. Não tem como. Não tem. Eu estou falando do processo que aconteceu, mas depois nós estamos falando da recuperação. E aí foi muito difícil, mas eu só posso contar bênção em tudo isso. A Bíblia diz que todas as causas contribuem para bem daqueles que amam a Deus. E assim, o que é importante a gente colocar, que muitas vezes a gente quer achar culpado, né, pastor? Você vê que ele era um menino obediente, foi debaixo de obediência, foi passear na casa do primo, depois foi tomar um banho, né, de rio, que já era habitual, né, e não contava com uma tromba d'água, né? O que aconteceu foi o seguinte, chegou lá, ele tinha aquele costume de você negar uma coisa a ele, e ele baixava a cabeça, começava, os olhos cheios de lágrimas, ele não falava nada. Não retrucava. Valmir era assim. Pelo menos com a gente, né? Com os outros eu não sei. Ele é da idade do Paulinho lá, eu não sei o que ele fazia lá. Mas com a gente, né? Filho você nunca sabe o que filho faz, né? Nunca sabe. Eu falo que criança é criança. Criança é criança. Aí o que aconteceu? Ele
ele chegou lá e aí a mãe do Marquinhos, Que era a tia, né? que era a tia, ele falou assim, mamãe, nós vamos lá no Cone. Ele falou assim, você pode ir, Valmir? Não pode. Você já sabe como é que o pai dele é. Olha como é que começou a andar. Você já sabe como é que o pai dele é. Tá. Aí ele fez o mesmo ato. Aí falou assim, ó, que hora que ele falou que tem que chegar em casa? O papai falou 3 horas tem que chegar em casa. Então, 3 horas você esteja aqui. Ela morava embaixo ali. Eu morava no alto e o Ladinho morava embaixo ali. Tá bom. Foi. Deixou ir. Aí aconteceu. Quando aconteceu, ela ficou apavorada e pensou que eu ia ter problema. Não, não tenho. Coitada, ela estava também vivendo, Ela, né? ela, O filho dela não, foi. e ela queria o melhor para mim. Queria melhor para mim, melhor para o meu, eu queria o melhor. Ela não fez por mal isso. Ela fez por querer colaborar com ele. E eu falei, não, que é isso em momento nenhum da nossa vida, tanto eu como o Dimeia, em momento nenhum nós culpamos alguém. Inclusive o moço que na hora abriu a piscina lá. Ele abriu a piscina. Além da tromba d'água, abriu mais uma piscina. Abriu uma piscina. E até depois, eu não quis nem conhecer, foi acontecer, não tem nada com isso. Deixa eu ver lá. 2 anos depois, falei que uma senhora falou que viu como é que ele morreu, ele ficou rolando. Aí falou que queria falar comigo. Não quero. Virei a página. Quem não tem condição de virar a página, não pode escrever a história da vida. Vai ficar sofrendo de novo. Aí eu falei, diga a ela que se quiser ir lá em casa tomar um café comigo, né? Não precisa nem levar o pó. Mas você vê como é que são as coisas que acontecem, a gente não entende. É só Deus mesmo para explicar. Valmir é um garoto obediente, era mais ou menos a minha idade, diferença acho de 3 ou 4 anos, me parece. Mas brincávamos todo mundo junto, né? Foi todo mundo criado ali na rua Clarindo Cadestiato, né? É o ponto final do Morro da Pedra de Alto Estrolaria. Era todo mundo criado junto ali. Eu ia lá direto, no mesmo lugar, e minha mãe e meu pai nunca soube. Eu ia escondido, junto ali que era Neuci, não sei se o senhor lembra, que a gente chamava de Cici, Neuci da Marina, e outras. Era muito garoto. Naquela época, a garotada que não saía da rua. E minha mãe nunca soube, eu nunca pedi autorização nela, assim, mãe, eu vou lá tomar um banho no coqueiro, era lá nessa galeria, né? Que era um córregozinho que passava por atrás da galeria. Era muito pouca água. Era muito pouca água, não tem como você acontecer nada. E o interessante é que tinha um garoto na fábrica, tinha um rapaz trabalhando na fábrica, lá na fábrica mesmo que eu trabalhava, que quando aconteceu o lance, eles correram, o pai saiu correndo porque pensou assim, pensou que era ele, porque ele ia muito com o Marquinhos lá, entendeu? E chegou lá, era o Valmir. Então, não tem, o que tem que acontecer tem força, claro que a gente tem que ter o cuidado, e ninguém, eu já disse isso, que eu tive que conversar com a pessoa eu tive que conversar aqui no Paissandu com uma senhora, que falaram com ela que Deus matou meu filho. Eu falei, Deus não mata ninguém? Isso é um absurdo, né? Mas por ignorância também, né? Uma pessoa muito dedicada disse isso. Eu simplesmente fui lá e falei, não, Deus não mata ninguém, não. Nós somos regidos por natureza, ele estava na hora errada, no lugar errado, e a morte levou. Agora, Deus vai trabalhar em cima disso, como sempre trabalhou, e graças a Deus nós recuperamos. Não é que, assim, quando a gente fala todo no processo, parece que toda a história é como a gente lê a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia sabendo do final. Mas na hora de viver aquilo, é uma eternidade, né? Imagina. Nossa, gente. Fica que a dor pior é quando você recebe a notícia e na hora de sair para enterrar. São as piores horas, né? Que ali sabe que nunca mais vai vir. Não tem mais jeito. A gente sabe que não tem mais jeito. Eu lembro de até um sonho, pastor, que o senhor teve com ele, né? Foi um sonho. O negócio é o seguinte.
Eu sofri muito. Muito. Primeiro dia, porque a morte é o seguinte, a morte é a virada de 180 graus, que você está ali, mas você não sabe o resultado. Quando a ficha cai é quando você sepulta. Se você sepultou, a ficha começa a cair. Aí você já não vê mais ele em casa, parece que ele vai chegar. Sente o cheiro, né? Você parece que onde você vai ver. Por isso que eu não viajei, não fiz nada, porque você tem que acostumar com o ambiente. Primeira coisa que você tem que fazer, não dar nada da pessoa para ninguém, até passar 1 mês, 2 meses, porque você é emocionado, você não pode nem falar nada, nem fazer nada. Tá? Então não dá nada, continua o trabalho normal, não tira nada do lugar, para você acostumar com tudo, você acostumar sem a pessoa. Acostumar com a falta. Acostumar com a falta. Agora, a falta, a morte, ela tem 3 coisas. Ela tem a virada de 180 graus quando acontece, aí depois tem a ferida. Ela abre uma ferida. Né? Tem gente que gosta de sofrer. Ele começa a postar, é pior, ele vai cada vez ferindo mais. Ele tem que fazer o seguinte, deixa tudo como está, tá? Vai chegar na hora do almoço, se a pessoa é acostumada a almoçar, dá aquela impressão que ele vai chegar, dá a impressão que você vai no cemitério e vai ver a pessoa lá, chega lá, você vê um túmulo, pior ainda. Então, porque a pessoa ainda está dentro da gente e tem aquele ferimento. Aí depois esse ferimento passa, aí vem a cicatriz. Só que a cicatriz não dói mais, dá saudade, mas não dói. A cicatriz ela fica pro resto da vida. Só traz a lembrança, né? Traz a lembrança, só que tem uma coisa. E não dói mais. Aconteceu, você vai fazer outra coisa e você esquece. Isso não significa que você não vai se emocionar, né? Que não vai dar vontade, às vezes, de chorar, porque vai vir as lembranças, né? Mas é diferente do processo da dor. Né? E o processo de você ficar em casa, de meia, muito calado. Agora está falando muito bom, era muito calado. E de meia. Era muito calado. E de meia, de vez em quando eu encontrava de meia assim, olhando basculante, assim. E quando eu dormia, aí tinha aquele sonho que ele chegava para mim. Isso aconteceu várias vezes. Opa, aí eu falei, não morreu não, todo feliz, rapaz. De repente, eu acordava. Cadê? E tem uma coisa muito interessante, que Deus ele tem uma existe um processo no tempo que te cura. Se você estiver bem emocionalmente, você vai ser curado mais rápido. Né? Eu já fiz cura interior com pessoas que a mãe tinha morrido há 6 anos e todo dia chorava pela mãe. Não tinha sido curada ainda. Não tinha aquilo curado. Porque o luto, ele tem um processo. Tem. Né? Ele tem um processo ali do luto. O luto é necessário. E eu até falo que eu fico muito chateada que às vezes você está no velório, você vai estar com a pessoa e você escuta as pessoas dizendo, não chora. Mentira! Ali é a hora de chorar. É hora de chorar. A própria palavra diz, né, do luto ali, de chorar. Chorou, né? De chorar com os que choram, de você estar vivendo aquele momento é necessário, até mesmo pelo processo de cura depois. Né? A gente vê que pessoas que não conseguiram viver o luto, elas ficam presas a vida toda naquilo que não viveu. Você não pode fugir disso. Eu falo que tem coisas que é igual enterro, você vai chorando, mas tem que fazer. Tem coisas que tem processo que você tem que passar, não adianta. Você tem que passar. E Deus vai tratando. Se você tiver essa consciência, Deus vai te tratando. Entendeu? E um dos primeiros processos é o processo da negação. Né? Não, ele não morreu. Né, Mandimeia? Que é aquela coisa... Tinha hora que pensava que ele ia chegar. Tinha dia que eu saía correndo e ia na rua, lá assim, para olhar. Eu achava que ele estava vindo, que ele tinha se escondido no mato. E isso demorou quanto tempo? De meia, mais ou menos assim, quanto isso aí é... Fiquei bastante tempo, né? Não olhava. É algo assim, até pra gente saber, porque tem muita gente hoje que está passando por esse episódio, né, e não sabe nem como lidar com isso aí hoje, no dia de hoje. O problema é aquilo que eu falei. Se você estiver bem emocionalmente, você vai levar menos tempo para ser curado. E o temperamento também ajuda, né? Ajuda. Igual a irmã de Meia. Por ela ser melancólica, né? Ser mais introspectiva, não conseguia falar, colocar para fora. Isso prejudicou, né, irmã?
É de menos com um bocado de tempo, assim. Nunca gostei de comentar sobre isso. De menos. A Bíblia dele, eu gostei de pegar. Aí, até quando eu peguei, achei dentro da Bíblia dele um versículo, né? Olhando a natureza, eu vejo Deus. Quando eu ouço o cântico dos pássaros, eu ouço a voz de Deus. Nós encontramos o documento dele um ano depois. Eu sou feliz porque eu amo a Deus. Olhando a natureza, eu vejo Deus. Ouvindo os pássaros, eu ouço a voz de Deus. Por isso eu vivo com Deus. Esse texto não é bíblico, mas ele tinha colocado, parece, dentro da Bíblia dele, né? E tem um fato muito interessante, né? Que a gente sofria muito. E quando fez 3 meses, eu fui fazer um batismo, a gente foi no batismo lá em Cascatinha. E nós fomos, até a Crevendice estava aí, e nós fomos levando folheto, entregando folheto em todas as casas, entregando folheto, botando em caixinha de correio. E quando eu cheguei em frente aonde ele morreu, aonde ele estava, eu disse assim, olha, como é que uma pessoa pode morrer ali, cara? Como é que pode? 3 meses, certinho. Aí fomos para lá. Quando nós voltamos, eu parei no mesmo lugar. Eu falei, rapaz, como é que pode as pessoas morrer aqui? À noite eu fui para o culto. Cheguei no culto. O pastor, o conjunto que ele cantava, cantou a música que ele sempre cantava. Aquilo foi me doendo. É uma facada, né? Me doendo. Aí quando termina, o pastor Oswaldo tira um corinho. Isso aqui é vida com Jesus. Vida carregando a cruz. Eu não canto exatamente o corinho que ele tinha copiado para a avó dele, para a mamãe, na véspera da morte. Rapaz, aquilo me deu um retrocesso dentro de mim, eu não consigo explicar para vocês. E aconteceu um lance comigo muito interessante. Eu sempre termino o culto, eu ficava conversando com o pessoal. Naquela época eu ficava muito, né? Hoje não fico, mas eu ficava muito. O culto começou a oração, eu voei, fui embora. Subi aqui correndo, eu morava ali atrás da casa do Levi, ali, você lembra disso? Cheguei ali, eu entrei dentro de casa, eu falei, vou morrer. Eu queria respirar, eu não podia. Isso aqui prendia tudo. Eu querendo respirar, eu não podia. Aí eu peguei a Bíblia para ler, peguei o Salmo primeiro, não consegui ler. É muita angústia, não consegui ler. Aí eu deitei, aí eu levantei na cama, levantei do chão, deitei na cama e recostei assim, parecia que eu ia morrer. Aí, respiração falta, né? Quando eu olhei onde estava o guarda-roupa, eu fui arrebatado de sentido. Isso nunca sai da minha mente, nunca vai sair. E aonde era o guarda-roupa, eu vi um pátio. Parecia que não tinha parede, um pátio. E em direção a mim veio um varão, né? Muito legal, rapaz. Olha, uma coisa espetacular. E eu esqueci de tudo, eu esqueci do Valmir, esqueci de tudo. E isso eu estava acordado, porque eu não estava dormindo. Então isso aí não foi um sonho, não. Não foi um sonho, foi uma visão. Né? Um arrebatamento de sentido. Quando eu vi, veio ele em minha direção. Eu levantei da cama, e uma coisa que me traz curiosidade até hoje é que todo mundo fala que quando você vê um anjo, você cai. Eu não. Quando eu vi, eu estava estudando escatologia, naquela época eu queria saber aonde vomitava, e eu peguei, quando ele veio para mim, eu levantei, fui e abracei ele, só que eu não abracei nada. Porque eu vi o rosto dele, tudo, rapaz, até hoje, meio todo. Aí, ele fala para mim assim, olha, o Valmir está muito feliz. E eu falei, eu quero saber por que o senhor passa na parede. Eu quero saber que o senhor passa na parede e eu não consigo passar. O senhor não precisa de porta para passar. Ele falou assim, eu não sou carne.
Agora, o Valmir está muito feliz. Ele usou o nome dele. O que eu fiquei mais assim, usou um troço totalmente irreal. Sobrenatural mesmo. Sobrenatural. Aí ele falou comigo assim, ó, eu continue assim, porque o seu lugar está lá. E saiu. Quando ele saiu, tentei, mas saiu. Passou pela parede. Eu fui na parede, dei uma pancada com esse osso, eu era magrinho. Tentou passar. Não é que assim eu tive a consciência, eu fui atrás dele. Eu bati na parede de machucar isso aqui. Você lembra que eu era muito magrinho, né? Não era magrinho. Era uma vírgula, né? Tipo uma vírgula assim. Uma vírgula feita com lápis com ponta bem fina. Aí eu bati, quando eu olhei a porta estava meio encostada, eu saí, fui na sala e fui na cozinha procurando. Aí eu falei, nossa, eu fui visitado pelo anjo. Nunca mais senti mais nada. Ali trouxe a cura, né? Nunca mais senti mais nada. Estou falando isso aqui. Agora, conheço o processo que não aconteceu isso. Deus fez de outra maneira, mas Deus vai fazer. E tudo isso aí, a gente olhando, vendo toda essa situação assim, pastor, a gente percebe que é algo que hoje isso ajuda muita gente, isso faz muito gabinete, ajuda muitas pessoas, interior, até né? cura interior, muitas pessoas vão até o gabinete até para procurar ajuda nesse sentido e outros sentidos também, mas o senhor tem ajudado bastante gente. Eu já ajudei muito mais, né? Porque a ajuda da igreja é o seguinte, você ajuda as pessoas te ajudam. Porque isso te dá muita estabilidade na vida espiritual também, do seu ministério. Por isso que eu falo, quando as pessoas saem de lá, no meu gabinete, você fala, não me agradece. Obrigado, não quero que me agradece, agradeça a Deus. Porque só quem pode curar um ser humano é Deus, só ele. Mas, pastor, nesse processo que vocês viveram, não é assim, porque assim, o senhor com 3 meses, né, recebeu do Senhor essa cura. Edmeia ainda levou um tempo, né, irmã Edmeia? Bem maior. E o casamento nesse processo? Você tem duas coisas. Quando acontece qualquer fatalidade na tua vida, você tem duas coisas a fazer. Primeiro, uma coisa, se você, aquela história aquela conversa de Deus, que é uma conversa santa, que diante de você tem 2 caminhos. Você escolhe. Né? Se você olhar para o céu, você vai ver Deus. Se você olhar para a terra, você vai ver desgraça. Né? Nós tivemos muita experiência com isso, que muitas pessoas acontecem uma coisa dessa, ele vai para o álcool, ele vai para tudo. A gente não, a gente empenhou com a obra de Deus. Eu peguei e falei, olha, nós vamos botar esse garoto no lugar eu vou botar a mocidade no lugar desse garoto. E eu me dediquei tudo que eu podia. Tanto é que eles queriam cancelar uma coisa legal é que se alguém morrer, você não deve cancelar nada, a não ser no dia. Mas tem uma festa 8 dias depois. Vá. Porque o ciclo da pessoa terminou. O seu não. Eu vou parar com a obra de Deus. Não, continua. Eu falei, não, nós vamos fazer o retiro. Nós vamos fazer o retiro no dia 28. Nós vamos fazer o retiro. E isso vocês dois acordavam em relação a isso? Como casal, vocês acordavam em relação a isso? A Bíblia diz, se 2 concordaram na terra alguma coisa contra a gente... Se uniu, né? A gente se uniu. Porque se a gente... Tem muitos que às vezes até separam, né? Isso. Um bota a culpa no outro, né? Mas nós não, graças a Deus. Imagina só se vocês não tivessem unido. No momento que o pastor João Miranda falou assim, não vai. Aí a irmã Edmeia falou assim, João, deixa ele ir. Aí depois viu? Foi por causa de você ter deixado ir. Exatamente. Aonde traria grandes problemas no relacionamento. Eu olhei isso, por exemplo, embora eu muito imaturo, mas eu olhei isso na época como um bem que ela queria para ele. Isso. E com certeza. A gente como mãe, a gente vive fazendo isso, lembra de Meia? Nossa. Não, deixa aí, né? Porque o pai geralmente é mais durão, e aí você sempre vai, não, né? Agora, amaciando, né? Uma coisa é importante nós entender.
que ninguém é perfeito. Ninguém. Quando alguém sai da vida da gente, a gente logo fica pensando assim, eu poderia ter feito melhor. Não pode pensar assim. Porque ninguém pode fazer tudo. Ninguém na vida. O que a gente tem que estar é em dia com as pessoas. Em perdão, em atenção, tudo isso. Agora, tem coisa que você tem que negar para um filho, tem coisa que você tem que negar. Tem uma coisa que você tem que botar limite. E nessa hora você fala, não devia ter feito, não devia ter feito. Não existe isso. E isso é uma experiência que nós tivemos, não foi nessa trajetória aqui. Porque, olha, quantas vezes nós ficamos outra coisa, nós tínhamos um acordo. Nós tínhamos um acordo. De não comentar dentro de casa. Nós não comentávamos por causa das crianças. Tá? E tem outro episódio muito interessante que aconteceu. É que a Rose foi estudar no mesmo colégio. Né? Nessa época, ele estava de férias e ia voltar. Ele voltava para o mesmo colégio. E aí o que acontecia? A Rose chegava lá no colégio e dava crise de choro. Crise de choro. Imagina, né? A diferença da Rose para ele é que quantos anos? Era quase 2 anos. Quase 2 anos. Aí o que a professora fazia? Ela entrava no desespero, aí ela falava assim com a professora, eu não gosto de falar em casa porque papai e mamãe ficam tristes. Aí eles pegavam e levavam para o SASI, né? Aí era ali do lado, tinha consultório médico, levava lá, ele dava um remedinho em ela, né? E aí o que a professora me chamou lá? A professora me chamou e falou, olha, está acontecendo isso. Aí, rapaz, eu entrei em parafuso. O que agora? Falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que vai ser, cara? Como é que eu vou controlar a Rose com isso, sabendo que ela estava com esse sentimento dentro dela? E né? O senhor sabia muito bem como é que era, irmã de Meia também? E aí o que aconteceu? Por isso que eu digo, rapaz, Deus é Deus. Isso foi numa sexta-feira. Quando chegou no sábado, eu tinha que ir eu fui convidado para um culto de mocidade lá em Bom Jardim. Aí pedi o Maredi para me levar. Lembra do Maredi? Uhum. O Maredi que me levou. Né? Ele está aí hoje, pode confirmar isso. Ele me levou, né? Naquela época eu não tinha carro, ele me levou. Quando chegou lá, eles botaram sentado no púlpito lá e veio um moço de Vargem Grande, do Rio de Janeiro, pregar ali. Eu não conhecia, nunca tinha visto, nunca mais esqueci. Frank, o nome dele. Frank. Aí ele começou a pregar, de repente ele falou assim, interessante, a pregação dele foi muito curta, ele falou assim, a minha pregação encerrou aqui. Aí olhou para mim e falou, então, olha, vou falar, apontou, meu Deus do céu, quero falar com você. Fique de pé. Fiquei de pé. Diante da igreja. Aqui. O que você está preocupado, né? Muito preocupado. Olha, e Rose tem comigo também. E Rose está lá atrás. Aqui, eu não sei o que aconteceu com você, mas Deus está falando que você está com o coração atribulado, porque aconteceu, e você está preocupado, muito preocupado com a pessoa, mas eu quero te dizer que Deus, hoje, Ele vai tomar conta disso hoje. Vamos fazer uma oração. A Rose disparou a chorar lá atrás. Disparou a chorar lá atrás. Aí eu falei, tempos atrás, meu garoto faleceu e eu tive ontem eu tive uma notícia negativa, não concernente a mim, mas concernente a minha filha, e Rose chorando lá atrás. Ele falou assim, vamos levantar um clamor aqui. Levantou um clamor, Rose nunca mais teve crise. É só Deus, né? Deus vai cuidando de você. Um dos problemas nossos é por causa da ansiedade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte, não esteja inquieto por coisa alguma, mas que as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará teu coração e teu sentimento em Cristo Jesus.
Então Deus, ele teve presente em todos os momentos da nossa vida. Na hora da angústia lá, na hora da tristeza. Por quê? Porque a gente percebeu isso. Tá? Eu sei que a hora já avançou, já terminamos, Não, ainda mas tem, uma ainda coisa, temos um tempinho. por exemplo, olha como é que Deus é. Eu estou falando de Deus aqui, porque nós aqui temos certeza que foi Deus. Viveram isso, né? Nós vivemos isso. Na época era muito difícil, não tinha telefone, né? Telefone tinha lá um orelhão ao outro, né? Não tinha internet. Isso foi em 81, né? E aí a notícia correu, o rádio falava muito sobre isso, nós tivemos assim bastante pessoas que nos ajudou, inclusive o Valentim, que hoje é falecido, ele trabalhava no bombeiro, ele era da polícia aí, ele botou o bombeiro tinha, o bombeiro desistiu e esperava 24 horas. Aí eu fui lá na casa do Valentim, o bombeiro foi para ela tudo lá em casa, ele ajudou, muita gente ajudou, mas a gente não achava o corpo do menino. Aí, segundo o testemunho de um irmão, que hoje é pastor, trabalhava no bombeiro, hoje ele é aposentado, um moço estava descendo de ônibus, ia para Bom Jardim e viu os urubus rodeando, ali perto do catete, ali, perto do João das Noivas. Aí ele puxou a cigarra, ó, isso aí eu tenho que agradecer, rapaz, não sei a quem eu vou agradecer. Até hoje você não sabe quem recebeu o seu. Ele pegou, desceu do ônibus e falou assim, ali deve estar o menino que eles estão procurando. Voltou a pé até a conselheira até achar um telefone. E ligou para o bombeiro. Jesus. E o lugar que ele estava era muito difícil de tirar. Tanto é que todos os bombeiros tiveram que tomar vacina. E foi difícil, muito difícil. O lugar é porque o corpo dele desceu, o rio abaixou, Correnteza, né? ele ficou dentro de um buraco. Né? Ele ficou dentro de um buraco. Aí a água desceu. Só que quando completou 3 dias, quase 3 dias, o fel rebenta e boiou. Quando ele boiou, os urubus comeu o ventre dele, comeu uma parte do rosto. Eu falo isso aqui com toda calma, com toda tranquilidade, porque eu estou falando a realidade, entendeu? E também, qual é a diferença para você botar debaixo da terra ou não? Eu acho que a diferença é assim, você ter convicção de que achou, né? É que eu queria. Porque até não achar, senão até hoje vocês estariam nessa assim, será que não está vivo? Será que não está perdido? Será? Não é, Mãe de Mel? É verdade. Demé lembra muito bem a cena que aconteceu lá, né? A cena que aconteceu quando era 8 horas da manhã, tinha achado o menino um dia antes, aí chegou lá 2 amigos meus, colega de fábrica, Simeão e Juarez, hoje os 2 faleceram. O Juarez não era evangélico. A esposa do Juarez era da igreja presbiteriana. E ele chegou lá e começou a falar, quando ele me viu, ele falou assim, rapaz, não acredito de ver um homem igual você que transmite fé, rapaz, chorando, rapaz. Essa lágrima aí não me convence, falou comigo. Eu falei, Juarez, eu só quero encontrar meu filho, para enterrar ele. Se eu encontrar, não choro mais. Olha o que eu falei, rapaz. E que são coisas incontroláveis, né? A gente não controla esse Eu sentimento. falei isso aí, ele falou assim, rapaz, Deus precisa... Olha o que ele falou comigo. Deus precisa falar com você. Ele precisa falar com você. Eu me arrepio quando falo isso aqui. Estou emocionado não pela morte do meu filho, mas pelo processo. Né? Por essa bênção. Ele falou assim, Deus precisa falar com você. Meteu a mão no bolso assim do paletó, tirou uma cartinha de promessa e falou assim, ó, a minha esposa me deu o dia do aniversário e Deus precisa falar com você. Vamos orar. Vamos orar. Eu, a mãe, ele, Timéia, Simeão, botamos a mão e oramos. Quando eu tirei, o meu versículo saiu assim, o teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Mateus 6,4. Sabe o que ele falou comigo? Deus falou com você. Virou as costas e foi embora. Talvez, não sei se meia hora, 10 minutos depois, ligaram, acharam o corpo. Aí tá. Mas eu continuei chorando. Não tem como chorar. E eu falava assim, meu Deus, eu falei que não queria, eu falei que não queria chorar, mas eu estou chorando. Foi aí que Deus providenciou o anjo para mim. Então Deus, Ele cuida de tudo.
Cada detalhe, né? A gente não pode perder a fé. A fé é a mão da alma, que vai a Deus no momento da nossa vida. E é importante a gente entender que ninguém está livre. É verdade. Né? Nós estamos sujeitos a passar todas as coisas. Tudo. Né? Então a gente não sabe o que nos espera amanhã. Então o que a gente não pode é perder a fé e saber que Deus continua no controle de todas as coisas. Não é a ordem natural, né, pastor? Mas a ordem natural geralmente é um filho sepultar o pai e a mãe. Inclusive teve um lance aí que eu falei com você, onde está escrito isso, né, que não pode. A hora que nós chegamos aqui, vamos sair. Como vamos sair, nós não sabemos. Por isso eu falo, e vou voltar a dizer o que eu falei, Vera repete muito, mas isso aí não é repetição. É que a gente tem que aprender a valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado. Eu falo muito assim, as coisas boas da vida estão sempre perto da gente. Mas a gente olha pelo vasculhante, né? Hoje a internet está tirando o foco de muita gente. Por quê? Porque você deixa de dar atenção às pessoas que estão perto de você, que é responsabilidade de você para dar atenção a outra pessoa. Esse é um grande problema. E aí você começa a pensar que as pessoas já não têm mais esse momento da mesa. Os avós já não passam mais as histórias, né? É verdade. Os netos não param mais para ouvir os avós contando histórias. Os pais não conversam, não contam mais as histórias deles. Quantas coisas o senhor aprendeu com o seu pai, né? As filosofias hoje, as várias frases que o senhor tem de efeito, frases e histórias que o senhor conta, experiências que o senhor conta pra gente. Quantas coisas? As pessoas, eu sempre falo o seguinte, quem não conhece a história não tem identidade, minha vida. Qualquer um coloca identidade em quem não tem identidade. As pessoas dizem para mim que eu não deixo meu pai morrer. Meu pai morreu em 83, né? Você não deixa. Por quê? Eu tenho uma história, ele faz história da minha vida. Tá? Pastor Zé Antônio, agora de vez em quando eu cito uma coisa que o pastor Zé Antônio falou, fez. Por quê? Ele só vai morrer quando eu morrer. Para mim, ele só vai morrer quando eu morrer, igual meu pai, minha mãe. Né? Então, isso, quem tem essa história, ninguém consegue trocar a identidade dele. Né? Hoje, as pessoas estão olhando para os seus ídolos. Né? É o ídolo lá do time do Flamengo, longe, né? Da luta. Pessoas de longe. E essas pessoas colocam identidade nele. E não está nem aí para você, né? Não, e aí, eu sempre falo uma coisa, quando eu faço aniversário de 15 anos, primeiro me dá uma inveja da pessoa com 15 anos. Segundo, eu dou duas coisas. Primeiro, tem duas coisas que você não pode esquecer na sua vida. Uma é de agradecer todas as pessoas que passaram pela sua vida. Porque desde o momento que a sua mãe ficou grávida, a vida de muita gente mudou para te ajudar. Você tem que agradecer as professoras, você tem que agradecer os pais, os avós, agradecer todo mundo. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Quando você abre o coração para agradecer, você pode abrir a mão para receber. Mas, infelizmente, as pessoas elas olham assim, não fez mais do que obrigação. E esse é o problema. Aí, outra coisa, é você saber que o mundo não tem novidade, a vida não tem novidade, tem continuidade. Todo mundo que olhar uma coisa e falar assim, puxa vida, achar que é novidade e esquecer do que aprendeu, vai dançar, meu irmão. Hoje as pessoas podem decidir o que eu vou ser. Tá? Hoje existe um ensinamento que você vai dizer assim, as pessoas vão dizer para você assim, você pode decidir se você é homem, se você... Rapaz, uma pessoa que tem uma identidade não pode aceitar isso. Eu não tenho nada contra quem faz isso, cara, é problema dele, mas vai sofrer na vida. Por quê? Porque a identidade que meu pai me colocou desde criança, das pessoas que me rodeavam, era diferente. Você tem que se proceder como tal. Se você casar, você tem uma responsabilidade com a sua vida. A mulher,
a área feminina, ela tem a responsabilidade dela, tem o papel dela. Agora, quem vai chegar e vai mudar aquilo que está dentro da genética? Não. Então, o que está acontecendo hoje é porque as pessoas estão sem identidade. Você pergunta quem é seu pai, ele não sabe o que aconteceu. Também muita separação, entendeu? Muito. E hoje as crianças não sabem nem dizerem o que os pais fazem, né? Não sabe? O que seu pai faz? Não sei. Né? Na escola a gente perguntava isso, né? Qual a profissão do seu pai? Qual a profissão de sua mãe? Hoje não tem conversa, as crianças não sabem nada um dos outros, não conhecem mais a família que tem. E as famílias estão muito distantes. Então, a gente colocou um hábito aqui em casa, as refeições são feitas à mesa. Né? A gente praticamente aboliu aqui a televisão, né? Televisão em casa hoje é um item de... A televisão aqui hoje para ver um filme que é... A gente tem que ter cuidado para a televisão não educar os nossos filhos, a internet educar os nossos filhos. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque teve uma época que eu estava vendo uma pesquisa, 94% de pessoas que trabalham em televisão, eles trabalham para destruir a família. São inimigos da família. Tá? Eu não tenho nada contra quem quer destruir a família, o problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente que não pode abrir a mão da nossa. Mas nós, Paulo, nós que temos nós temos um ensinamento cristão, nós temos que ter essa convicção, essa certeza. E por que a gente está falando isso? Porque vocês sabem como vocês eram em casa, né? O carinho, a educação, o zelo, né? A responsabilidade e o comprometimento que vocês sempre tiveram com os filhos. Então hoje vocês param, pensam na saudade, mas vocês não têm problema em relação daquilo que vocês, poxa, mas né, eu não abracei, eu não beijei ele no meu... Não, porque vocês tinham essa vida com ele. Domingo eu falei uma coisa na igreja. O Marcelo pediu que eu pregasse na igreja. Eu falei, por exemplo, dos 38 anos que eu estou na igreja. Eu tenho que ser muito grato por tudo. Tudo. Por exemplo, por a igreja central eu tenho que ser. Por quê? Quando a Rose veio para ali, tinha 14 anos. Né? E meus filhos veio ali bem novo. Né? Eu também era bem novinho. Né? E você vê ali, meus filhos casaram, vieram os filhos, todos foram criados ali. Hoje, né? Não sou melhor do que ninguém, mas ninguém mesmo. Também não é pior. É igual todo mundo. Mas está na igreja todos os dias. Então quando eu olho assim, eu vejo, agora é difícil ver o pregado. Também quem quer ver, vem falar. Né? Mas quando eu vejo o Wanderson, o Wanderlan, aí eu vejo Carinho, eu vejo, por exemplo, a Clara agora já se destacando, pregando, Rose cantando, pregando. Para mim basta. Agora eu vejo a minha neta levando também minha bisneta para a igreja também. Então isso aí é geração. É o resultado do que vocês foram. Aí vem, talvez nem seja. Mas uma coisa, você tem que agradecer muito a Deus. Né? Foi 54 anos casado, ainda tem sogra ainda. Nossa, né? Ainda saiu lá de casa, foi que dia? Quarta-feira. Estava com a sogra lá até quarta-feira? Não mole não. Mas 97 anos. Abriu muita. Aí veio assim. Abriu muita garrafinha. Aquela sogra é muito legal, cara. Aquela é tão boa. Tranquila. Tem que falar bem perto dela também. Ela é tão legal que quando ela lá em casa, você não sente que ela está lá. Quando ela sai, faz uma falta. Ela estava lá e quando ela fala assim, eu quero ir embora. Até que 90 e quantos? 97. Quase um século de Jesus. Mas, é uma Mas pessoa... aí entra naquela fala que o senhor falou lá atrás, que as pessoas, elas precisam estar na nossa vida. Porque se as pessoas estiverem dentro da gente, elas fazem falta. Mas, infelizmente, muitas famílias, elas não têm as outras dentro delas. E aí eu lembro daquela fala que o senhor sempre fala, tem pessoas que estão na mesma casa,
mas estão separados, né? Na mesma casa, na mesma mesa, na mesma cama e não estão juntos. Não estão juntos. Porque estar junto é ter o mesmo propósito, a mesma direção e buscar a mesma coisa. Né? E aí é onde a gente sabe que nesse processo, quando entra numa situação em que vocês vivenciaram, que ninguém quer vivenciar, né? A gente não quer passar por isso, são coisas que a gente não quer, não escolhe, são tragédias que vêm que a gente infelizmente tem que viver e superar, mas quando a família tem essa unidade, ela consegue viver de uma forma diferente. Né? Porque uma coisa muito importante aí, errar todo mundo erra. Não existe família perfeita. Eu sempre falo que se existisse alguém perfeito, ia procurar alguém perfeito para casar, tá certo? Não seria nenhum de nós aqui. Não seria, porque todos nós temos, por isso que a Bíblia diz, né? Andarão dois juntos, se não tiver a coisa, andarão dois em um, se não reconhecer. Reconhecer que você, eu sei que a cruz que você carrega. Ele também carrega uma mas aí eu sou bom demais, pastor. O quê? Eu sou bom demais. Tão bom que já passou da conta, passou da medida, né? Aqui. Você é igual o bolo que passou da hora no forno, né? Queimou. Deixa eu dizer a você, se você não reconhecer que o Paulinho tem problema, e Paulinho não reconhecer que você tem, porque todos nós temos, ninguém é perfeito. Como é que vai viver, gente? E a gente tem que ter cuidado para se não tornar egoísta, né? Egoísta. Quantas vezes essa mulher já me ajudou? Quantas vezes, gente? Meu Deus. Porque aquele negócio que eu já falei, né? A minha língua, ela vem antes da cabeça. Regimé fica, João. Eu sou pensa rápido. Beliscãozinho na costela. O senhor pensa muito rápido. A gente futucou aqui, eu nem sei porquê. Então é o seguinte, o importante é nós saber o seguinte, quando o ciclo de alguém terminou, o nosso não. A gente não pode ficar preso, né? A gente não pode desenterrar coisa que já está enterrado. Morreu, você tem que sepultar, não tem outro caminho. Vai sofrer, mas vai se recuperar. E entender que é necessário viver esse tempo de sofrimento. É necessário viver com fé, sabendo que Deus vai cuidando de cada coisa. Isso é importante, saber que tem um Deus. Né? E outra coisa, não ficar querendo esconder aquilo que você está sentindo. Não adianta. Também não adianta você escancarar. Mas tem pessoas que Deus bota na tua vida, Pedro. Para cura. Tem pessoas que você está ali o ombro dele. Tá? Tem pessoas assim. E nessa hora você descobre tudo. Descobre até quem é essas pessoas e quem não é essas pessoas. Né? E quem não é. Então, o que nós temos que fazer é entender o seguinte, que o processo da morte, o processo da morte está na vida de todo mundo. Né? Eu falo sempre, ama a vida porque você vive. A morte é só uma vez. Então, eu amo mais a vida por isso. Né? E a gente está... Agora a gente está terminando, né? Chegamos no finalzinho. Mas eu queria só colocar algo que esses dias a gente foi no velório e eu falei com o Paulinho, Paulinho, a gente veio aqui para dar um abraço, mas a dor é da família. A gente só compartilha. A gente compartilha. Quem sente a dor. Falei numa cerimônia essa semana. Eu fiz a cerimônia daquela menina, né, Sandra. Coisa assim, 55 anos. Né? Uma menina estava 1 ano e meio atrás, saudável, hein? De repente está lá. Uma menina assim, nossa, um testemunho maravilhoso o testemunho daquela menina, como esposa, como mãe, né, como esposa de obreiro, que você sabe que ser esposa de obreiro não é fácil, né, principalmente pastor, não é fácil, eu falo que é fácil ser pastor, ser esposa de pastor não é fácil, e ela
O marido dela é presbítero, ela dirigiu a congregação há 7 anos, já está sepultada. Isso é a vida. É a trajetória da nossa vida. Passa muito rápido, né, pastor? Muito rápido. Muito Por rápido. isso a importância de fazer aquilo que o senhor sempre fala. Ame hoje. Abrace hoje. Perdoe hoje. Hoje. Se deixar para amanhã. Nunca planeje felicidade para amanhã. Sabe por quê que você não pode planejar para amanhã? Porque o amanhã vai acontecer. Mas será que o amanhã vai encontrar o Paulinho junto com a Miriam? O ontem já passou, não tem como voltar. Né? Será que o amanhã a dona de meia está aqui? Será que o amanhã a João Miranda está aqui? Será que o amanhã tem 5 pessoas? 5, eu estou contando mal, hein? Tem 7 pessoas aqui. 7 pessoas. 7 pessoas aqui. Será que o amanhã vai encontrar esses 7? Isso é com Deus e com a natureza. Então, vamos dar as mãos. Eu vou aproveitar agora, eu amo vocês. Eu amo vocês. Porque o amanhã é muito difícil. Não planeje felicidade para amanhã. Seja feliz cada dia. Cada dia, cada momento da sua vida, procure ser feliz. E outra coisa, pastor, não desiste de viver. Não, nunca. Porque a sua vida é importante tanto quanto foi da outra que se foi. Né? Então, assim, da mesma forma que a gente sente por aquela que se foi, alguém vai sentir quando nós formos. Então, a gente precisa entender que a vida, nossa vida também é importante, a gente precisa viver. E que o círculo que você vive, tem muita gente que te ama, e se você for, vai sofrer. Então, a gente não pode deixar de viver porque alguém morreu. A gente tem que dar continuidade, isso é a lei da natureza, tá? Por que Deus, a primeira organização antes do pecado foi o quê? O casamento. Por quê? Para nós prepararmos a próxima geração. Ali está ali, ó, uma geração sua. Daqui a pouco vocês já não estão mais aqui, e ela está velhinha lá, hein? Mas já tem gente dando continuidade, que ela educou para isso. O importante é a oração de Moisés, Salmo 90. A introdução da oração, ele fala: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, a geração passa, as gerações passam, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que cumprir um compromisso de estar aqui, estar ao lado das pessoas. E amar. Amar. Só isso. Né, Edmeia? Amar. Amar. Amém. E a gente chegou no finalzinho. A gente vai convidar depois, futuramente, a gente vai convidar o pastor João Miranda para a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Alguns assuntos da Bíblia, assim, que o pastor, quem não conhece o pastor João Miranda é uma enciclopédia ambulante. Ele faz assim e o versículo já vem na... Tem amigo, né? Tem amigo, rapaz, beleza, né? Os amigos falam, a gente acredita. Mas é uma mesa para a gente poder debater e conversar bastante assuntos da Bíblia, assim, curiosidade, né, da Bíblia, e que o senhor vai poder esclarecer bastante coisa para os ouvintes e vai ser muito bom. Dinéia, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Por mais que esteja aí com cura, mas lembrar não é muito bom. Né? Não é bom, não. Muito obrigada por você compartilhar com a gente. Mas tem hora que precisa, né? Até para que as pessoas tenham, né? E vejam um pouco enfim, o poder e a grandeza do amor de Jesus, né? é verdade. Obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Eu tenho que agradecer, rapaz, está aqui, ó. Primeiro que eu estou aqui, estou vivo. Já nós estamos falando de morte, mas nós estamos aqui. Até quando Deus quiser, nós estamos aqui. E saber o seguinte, aquela frase do Jô Soares, né? Alguém perguntou: Jô Soares, o que você acha da morte? O que você pensa? Ele falou: adianta pensar? Adianta. Ela vai chegar para todos. Né? E uma hora chega, né? Não tem jeito. Uma hora chega. E um conselho que a gente te dá hoje
A gente sabe que a perda é muito difícil, a dor é muito grande, mas existe um Deus que cuida, existe um Deus que cura, existe um Deus que te conhece. Tá difícil? Clame por Ele, fale com Ele. Mas se você precisar de ajuda também, nós temos lá a Assembleia de Deus Central, aqui em Nova Friburgo, temos aí os nossos pastores, temos pessoas que podem te ajudar. Não fique sozinho, né? Procure ajuda. Às vezes é necessário um psicólogo, às vezes é necessário um conselheiro, às vezes é necessário alguém para te ouvir, para entender o que você está sentindo, está passando. E com certeza você vai ser curado, tá bom? Que Deus te abençoe. Na semana que vem a gente vai estar de volta. Não esquece aí de assinar o canal, se inscrever no canal, acionar o sininho, né? Para você ser notificado quando chegar os novos episódios, que vai a todas as segundas-feiras às 20 horas, tá bom? E compartilhe. Compartilhe também esse vídeo com a pessoa que você ama, a pessoa que você vê a necessidade desse assunto. Compartilhe lá, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe vocês.